Toda vez que você entra num avião, você confia a sua vida em décadas de estudos e regras. A energia nuclear funciona da mesma forma. Por trás de cada reator, existe uma das culturas de segurança mais rigorosas já criadas pela humanidade. Mas ela não nasceu pronta. Ela foi construída ao longo de mais de 80 anos. E boa parte do que a torna segura hoje nasceu de lições difíceis do passado. Hoje, você vai ver como a humanidade aprendeu a controlar o átomo com segurança. A história começa em 1942, debaixo da arquibancada de um estádio na Universidade de Chicago. Ali, o físico Enrico Fermi construiu o primeiro reator nuclear do mundo. E havia uma incerteza enorme. Ninguém sabia ao certo o que aconteceria ao ligar a primeira reação em cadeia da história. Por isso, desde o primeiro dia, já existia uma preocupação com a proteção das pessoas. Fermi não confiou em um único sistema de segurança. Ele montou 3, independentes um do outro. O primeiro fazia o controle fino da reação. O segundo era automático. Um instrumento media a radiação e, se ela passasse de certo nível, barras despencavam sozinhas e interrompiam tudo. E o terceiro, o mais curioso, era um homem. Um operador ficava posicionado com um machado na mão, pronto para cortar uma corda e deixar cair uma grande barra que desligaria o reator na hora. Em inglês, esse posto era o homem do machado, encarregado de acionar as barras de segurança. E as iniciais desse nome, em inglês, formaram a palavra Scram. Até hoje, no mundo inteiro, quando um reator é desligado de emergência, se diz que ele sofreu um Scram. Repare na lição. Desde o primeiro instante, o princípio já era o mesmo. Nunca depender de uma proteção só. Pouco depois, durante o Projeto Manhattan, nasceu também um dos primeiros serviços organizados de proteção radiológica para monitorar a exposição dos trabalhadores. A segurança, portanto, não foi um acréscimo tardio. Ela caminhou junto com a própria tecnologia. E aqui vale desfazer uma confusão muito comum. Muita gente imagina que um reator nuclear é uma bomba prestes a explodir. Não é. E a diferença está justamente no controle. Tudo gira em torno de um conceito: a criticalidade. É o ponto em que a reação em cadeia se sustenta sozinha. Num reator, o objetivo é manter essa reação num equilíbrio constante, ajustada o tempo todo pelas barras de controle. É uma liberação de energia lenta e dominada, que aquece a água e move as turbinas. Numa bomba, acontece o oposto. A energia é liberada de uma só vez, numa fração de segundo. São 2 mundos diferentes. Um reator é feito para segurar essa energia sob rédea curta, do começo ao fim. Ele não foi projetado para explodir e não pode explodir como uma bomba. Nos anos 50, ficou claro que segurança não podia ser assunto de um país só. Diversas nações começaram a cooperar para criar regras comuns para o uso seguro da energia nuclear. O marco veio em 1957, com a criação da Agência Internacional de Energia Atômica. O papel dela é promover o uso seguro, protegido e pacífico da tecnologia nuclear entre os países membros. Pela primeira vez, o conhecimento sobre segurança passou a ser compartilhado e padronizado entre nações. E o Brasil não ficou de fora. Ainda nos anos 50, o país recebeu seu primeiro reator de pesquisa, através de um programa internacional de usos pacíficos da energia nuclear, o Átomos para a Paz. E aqui vai um detalhe de orgulho. O reator brasileiro atingiu a sua primeira criticalidade em tempo recorde, em 1957. Foi tão rápido que a quantia que seria cobrada acabou sendo dispensada e o reator foi doado ao país. Ele continua em operação até hoje, no IPEM, em São Paulo, usado em pesquisa e na formação de gente da área. Desde cedo, o Brasil teve um pé dentro dessa comunidade científica internacional. E aqui está o ponto mais importante para entender a segurança nuclear. Uma das características que definem essa área é que, após qualquer evento relevante em qualquer lugar do mundo, as causas são analisadas por todos e cada lição vira uma norma nova. Vários dos sistemas de proteção que existem hoje nasceram exatamente assim, a partir de algo que deu errado.
Veja alguns exemplos que marcaram essa história. No começo, ainda nos anos 40, acidentes em laboratório durante experimentos com material nuclear mostraram que certas manipulações eram arriscadas demais. O resultado foi direto. Esse tipo de experimento manual foi proibido e os procedimentos passaram a ser revistos e muito mais controlados. Em 1957, um estudo encomendado nos Estados Unidos tentou calcular, pela primeira vez, o que poderia acontecer no pior cenário de um acidente grave numa usina. O cenário nunca virou realidade, mas o estudo teve um efeito importante. Ele impulsionou o desenvolvimento das análises de risco e a criação de estruturas civis prontas para responder a uma emergência, algo que todos os países têm hoje. Ainda em 1957, um incêndio numa instalação inglesa chamada Windscale ensinou lições duras. Foi ali que ficou clara a importância de monitorar o ambiente ao redor, de comunicar bem uma emergência e de nunca adaptar um equipamento para uma função para a qual ele não foi projetado. Um detalhe resume tudo. Havia filtros nas chaminés que muitos acharam desnecessários na época. Foram justamente eles que evitaram um desastre muito maior. Em 1961, um pequeno reator experimental militar americano, o SL-1, sofreu um acidente que virou marco na engenharia. Durante uma manutenção, uma barra de controle foi puxada para cima, muito além do permitido. Eram para ser cerca de 10 centímetros. Foram puxados 66. Isso disparou uma reação instantânea que aqueceu a água de repente e gerou uma explosão de vapor. A partir desse acidente, mudou-se a forma de projetar esse tipo de reator, para que uma reação descontrolada não pudesse mais gerar um golpe de pressão tão violento. Como resultado de tudo isso, a segurança evoluiu de verdade. Surgiram contenções mais robustas, planos de emergência estruturados e programas rigorosos de controle de qualidade. Cada camada de proteção que existe hoje tem, atrás dela, uma lição aprendida. Com o tempo, todas essas lições se organizaram numa ideia central, que é o coração da segurança nuclear. Chama-se defesa em profundidade. O princípio é simples. Você nunca confia numa barreira só. Se a primeira falhar, existe uma segunda. Se a segunda falhar, existe uma terceira. Os equipamentos essenciais são duplicados para funcionarem mesmo que um deles falhe. E o projeto passou a prever o inesperado. Terremotos, inundações, falhas humanas, tudo entra no cálculo antes mesmo de o reator existir. Uma dessas barreiras tem até uma origem curiosa. A contenção, aquela estrutura robusta que envolve o reator, nasceu quando um reator foi encapsulado numa casca de aço para poder ficar perto das pessoas com segurança. Deu tão certo que virou padrão obrigatório no mundo ocidental. E firmou-se um princípio que talvez seja o mais importante de todos. A responsabilidade primeira pela segurança é sempre de quem opera a instalação, não do fiscal, de quem está com a mão na máquina. É a mesma lógica da aviação, onde a segurança não é terceirizada. E nenhuma história de segurança nuclear se conta sem um nome. O almirante Rickover, o pai da Marinha Nuclear americana. Para ele, qualidade e segurança não eram detalhes, eram tudo. Um exemplo ficou famoso. Às vésperas de lançar o primeiro submarino nuclear, o Nautilus, ele descobriu que parte da tubulação, que deveria ser sem emendas, tinha sido feita com solda, fora da especificação. A decisão foi imediata. Mandou remover toda a tubulação e refazer tudo. Era esse o padrão. Nada que não estivesse 100% passava. E foi essa mentalidade que se espalhou por toda a indústria. A ideia de que, em segurança, não existe quase certo. Existe certo. Toda essa evolução não depende de uma instituição só. Hoje, a segurança nuclear é sustentada por uma rede internacional, em que várias organizações se complementam. Existem organismos que criam as normas de segurança e promovem a cooperação entre países. Outros que produzem estudos técnicos e reúnem as melhores práticas. E outros formados pelos próprios operadores de usinas, que trocam experiências entre si, para que a lição aprendida numa usina
chegue rápido a todas as outras. No Brasil, essa função de regular e fiscalizar cabe à Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, e ela não está sozinha. Órgãos de meio ambiente, de saúde e de defesa civil atuam em conjunto, cada um na sua parte, para que o uso da tecnologia seja acompanhado de todos os lados. Então repare no caminho que a gente percorreu, de um homem com um machado em 1942 a uma rede internacional que vigia cada reator do planeta, da incerteza do primeiro experimento a uma das culturas de segurança mais rigorosas que existem. A segurança nuclear nunca foi sorte. Ela é o resultado de décadas de pesquisa, de inovação, de experiência e, sim, de lições aprendidas com os próprios erros do caminho. Cada norma tem uma razão de existir. Cada barreira responde a algo que o passado ensinou. Mas nem toda lição veio de reatores experimentais ou de instalações distantes. Alguns dos acidentes mais marcantes da história nuclear são bem mais conhecidos, e um deles aconteceu aqui, no Brasil. No próximo vídeo, a gente vai olhar para esses casos mais recentes, o que realmente aconteceu neles e o que o mundo aprendeu com cada um.